E agradecer muito a presença do Luiz Jesus aqui conosco, hoje, nessa aula. É um prazer enorme e não só pela presença dele, mas pelo que ele representa em termos das nossas novas parcerias, né? Nós estamos com uma parceria com a Universidade Federal do Pará para estudos de arquitetura e das identidades amazônicas, que tem sido muito interessante. A gente vai tentar firmar mais ainda essas parcerias. Eu apresento, você apresenta, Ethel? Pode apresentar, Cris, faça as honras. Luiz, é um prazer enorme estar com você aqui. O Luiz é arquiteto, ele fez o mestrado no PROARC, né, no nosso PROARC, e fez doutorado em antropologia na Universidade Federal do Pará. Né? Ele ocupa diversos cargos na universidade, administrativos, e é professor do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Pará. Luiz, a palavra está com você. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Quero agradecer imensamente a minhas queridas professoras Ethel e Cristiane, não necessariamente dessa ordem, essas duas são maravilhosas, realmente, e por me convidarem para participar deste curso tão, acho muito interessante. Eu já conhecia de outras versões, né? Mas nunca tive tempo de procurar algo mais. A minha colega Cibele Miranda sempre falava, ela já participara anteriormente, e dizer que é uma honra enorme estar aqui nesta sala com vocês. Agradecer novamente ao Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura, o LASC, né? Agradecer imensamente ao PROARC e ao UFRJ, que me abrigaram por um tempo no início do século, e foi minha casa por um tempo. Né? E dizer que a gente vai participar, a gente na verdade, já está participando desde das aulas anteriores, né? E a gente vê o brilhantismo que tem nas aulas que antecedem as palestras propriamente ditas, né? Então, eu tento chegar em casa o mais cedo possível para participar. Nem toda vez eu conseguia entrar antes das 2h, eu queria chegar mesmo às 13h30 e entrar e participar e assistir às aulas maravilhosas que são dadas anterior à palestra de 2h30. Bom, mas a gente está aqui para falar de sensorialidade e etnografias urbanas, né? E sentindo a cidade através da alteridade com o conceito da prática de campo. Então, quando a gente vai falar de etnografia, é sempre importante falar de sensorialidade. A sensorialidade que ela vem justamente trazer para nós a importância que tem os sentidos, né? Eu estava observando um pouco antes a intervenção final da Cristiane, da Cris, ela vem ressaltar isso aí. Está tudo sinérgico, está tudo junto. Né? Ao mesmo tempo, todos os sentidos funcionam. Né? Então, vai para o meio cognitivo, né? E imediatamente tem resposta. Né? A eletricidade dos neurônios é algo fantástico, é algo... Mesmo num sujeito disléxico como eu, ele funciona assim mesmo. Né? Eu engato de vez em quando, mas eu fui assim, eu fui, como é que diria, justamente isso aí, esse engatar, né? Que eu fui aconselhado na adolescência a ir para uma área onde eu tivesse mais comunicação para vencer essa barreira da dislexia.
né? Trabalhar mais os sentidos, né? Então, acabou que eu vim trabalhar com sentidos mesmo, né? Agora já na terceira idade, né? E a gente vem ver o quanto é importante isso aí, o quanto é importante essa rapidez com que tem que acontecer essa descarga elétrica do cérebro até chegar nos pontos mais distantes dele, né? Nos nossos membros inferiores e superiores, nas pontas, vamos dizer assim, do corpo, né? Mas o corpo sempre presente nessa questão. Então, a gente vai então, se embasar nesse momento, né, em Michel Serres, porque justamente ele vem dizer isso aí, que é preciso que o mundo trabalhe trocando sentido, navegando cada vez mais e valorizando o sentido. É preciso ver com o corpo todo, é preciso ver e sentir no paladar o que está vendo, é preciso toda essa harmonia dos sentidos. Então, vendo os sentidos, a partir de que atinge o meio cognitivo, pode atingir memória, pode atingir lembranças, pode atingir experiências, e aí vai imediatamente aguçar ainda mais a percepção. O meio perceptivo vai estar mais aguçado para perceber o ambiente, para perceber as ambiências. Então, aí a gente vê nessa imagem que vocês têm aí, uma imagem aqui à direita, uma imagem que é uma fotografia e depois é feita uma edição do Everton. E na pesquisa dele, ele trabalha o Centro Histórico de Belém. Ele tem essa imagem e outras imagens semelhantes, onde ele estava fazendo a pesquisa, finalzinho da pesquisa, já a pesquisa etnográfica, pesquisa de campo. No centro, ele trabalha com os ambulantes, com os camelôs que ocupam o comércio mais antigo de Belém, no centro histórico. E ele, de repente, ele foi tolhido pela pandemia e não pôde mais fazer as visitas de campo que ele fazia anteriormente. Então, ele, de repente, se viu, primeiramente, em dificuldade. Mas aí, como todo pesquisador, foi procurando meios, conversa com o orientador, conversa com outros professores, e ele observou que ele tinha muito material, um manancial de material fotográfico, material iconográfico, onde esse material iconográfico vai passar para nós informações importantíssimas. Existem imagens que são que comunicam o que se passa nas entrelinhas, nas minúcias daquele momento que foi congelado ali, que foi fotografado. Então, essa imagem seria a imagem etnográfica, porque ela traz a etnografia, ela traz. Então, para isso é preciso que nós consigamos sentir, nós consigamos perceber as minúcias que tem aí. Então, é muito interessante essa contribuição que servem trazer para nós, quando ele propõe um novo método nas ciências sociais através do rodeio. Através do rodeio, o qual vai reduzir a importância da razão e valorizar ainda mais os sentidos. Então, daí a gente observa como é importante a comunicação, na sua plenitude, do contato direto, mas se não houver o contato direto, mas já garantir um contato anterior, a sua lembrança vai naquele local, e mesmo que você esteja falando com uma outra mídia, com aquele informante, com aquele pesquisado, vamos dizer assim, como o caso que eu estou vendo dessa imagem, você vai lembrar de como ele é, de como ele se comporta. Então, basta talvez uma troca de mensagem por WhatsApp, você já consegue captar melhor, pensando ou lembrando de como essa pessoa da característica dela. Então, a gente, ao olhar uma pessoa, a gente ser humano, naturalmente, a gente vai primeiro julgar. Vai julgar se ela como é que ela é, o biotipo dela, né? Eu já fui julgado por vocês, né? Meu biotipo amazônico aqui, a gente que tem essa cor aqui, né? A gente da negritude aqui na Amazônia, que é um pouco grande assim no tamanho, é chamado aqui de caboclo amazônico. Então a maioria tem orgulho de dizer eu sou um caboclo amazônico, é uma mistura
uma mistureba muito grande aqui para conseguir uma cor aqui e viver na Amazônia, que tem tantas especificidades, né? Então, justamente nessas especificidades que eu vou trabalhar após a parte mais teórica, eu vou chegar em partes práticas, onde eu vou narrar vivências em espacialidades amazônicas, né? Então, eu vou trabalhar, primeiramente, a etnografia, vou trabalhar uma parte teórica, que é necessária que nós consigamos vencer e valorizar uma produção de um debate, possível debate, mas vou chegar no momento em que eu estarei narrando pelo menos duas. Eu tinha 3, mas vou narrar pelo menos duas incursões etnográficas clássicas no nosso meio, né? De Malinowski e de Geertz. E uma terceira, no caso eu teria 4, mas eu vou trabalhar 3, porque o tempo não daria para a terceira, que seria do Gilberto Velli, que também é muito interessante. Mas a terceira, então, eu vou me colocar como um pesquisador no campo, né? E vocês vão, cada um que vai trabalhar com etnografia, vai se posicionar, vai se imaginar trabalhando no campo. Como é trabalhar no campo? Como é entrar no campo? E no final, após essas três narrativas práticas de etnografias, eu vou trabalhar uma aplicabilidade ou uma aplicação prática do porquê a etnografia pode influenciar na arquitetura, no urbanismo, em diversas outras intervenções que nos chegam à frente ou que nos desafiam constantemente, como profissionais, como pesquisadores, como professores, como quer que sejamos pautados. Então, falar em etnografia é falar dessa sensorialidade que eu já trabalhei e chegar no momento em que nós sentimos, com o olhar, de um modo tal que a gente é pautado a interagir com o meio, não só através da visão, como foi agora falado novamente, né? Mas através da visão com todos os outros sentidos relatados aí. Então, para fazer a etnografia, fazer o trabalho etnográfico, é necessário que nós tenhamos todo esse manancial da reunião dos sentidos o máximo aguçados possível, para que nós consigamos concatenar melhor, ter lembranças, ter memória do que já vivenciamos, de nossas experiências, e redundar novamente na percepção do ambiente construído, na percepção dos gestos, na percepção das pessoas, na cultura que está envolta naquele ponto onde nós vamos pesquisar, nós vamos trabalhar. Então, é algo sinestésico, é algo que vai... Então, falar do etnógrafo, do trabalho do etnógrafo, é justamente falar que ele vai estar contextualizando um manancial de elementos para facilitar essa percepção. Então, ele só vai conseguir trabalhar de um modo mais coerente, mais profícuo, se ele sentir. Então, foi isso que naquela primeira imagem, naquela imagem anterior, pode ser a imagem anterior, essa imagem anterior mesmo, ou aquela primeira que eu falei do Everton, ele foi a campo, ele tirou várias imagens. Essa aí, por exemplo, ele tirou imagens, etc., e ele não pôde mais ir com os ambulantes dele, ele ficou sentido, claro. A pandemia estava, ano passado, de um modo muito rigoroso aqui para o norte, e não podia arriscar. Isso aí a Universidade Federal, as universidades, de modo geral, proibiu que houvesse pesquisa. Não vai correr risco. E aí, não vai para campo. Então, o que ele tinha... Então, ele mudou. A primeira coisa que ele fez depois que ele sentiu, porque ele tinha dificuldade de entender a subjetividade. Ainda tem isso aí, a subjetividade que vai estar inerente, que vai estar transpassando tudo isso aí. Então, ele dizia assim, professor, como é que eu vou fazer? Quando ele sentia um dia, já tarde da noite, ele me manda uma mensagem no WhatsApp. Professor, vou mudar o título da dissertação.
Agora vai... Aí, mas eu vou... Aí depois me mandou o título. Então, o título inicial é Olhos que Abraçam. Então, ficou realmente... Aí, agora ele sentiu. Olhos que abraçam. Ele não pode mais abraçar as pessoas, mas ao olhar é possível abraçar pessoas. É possível você... Então, hoje em dia, a comunicação com o olhar, com a visão, né, ela é super necessária quando nós estamos de máscara, e a gente tenta sorrir com os olhos. As pessoas tendem a entender e a responder desse modo. Então, isso, para fazer um trabalho etnográfico, é preciso estar envolto com os sentidos, né? É preciso que nós tenhamos essas minúcias que Goethe fala, né? Na interpretação das culturas, onde se vai buscar essa minúcia. Então, assim como Goethe, outros autores vêm trazer do mesmo modo essa ideia da minúcia, né? da minúcia. Então, trata-se de uma sinergia entre o observador e o observado. Mas, claro, o observador ele está ali para fazer pesquisa, mas o observado ele vai consentir que seja observado. Então, o observador ele não pode invadir a privacidade do observado. Ele não vai conseguir. Ele vai ser barrado. Tem vários casos de pessoas que foram a campo fazer etnografia e não conseguiram fazer etnografia. Tiveram que voltar, tiveram que desistir, reformular. Agora, imagine a minha questão quando eu for falar da minha pesquisa. Eu fiz o meu projeto antes, num local... Eu fiz o meu projeto para um local super delicado, que é o Ver-o-Peso, né? No centro histórico de Belém. É um local emblemático. Mas eu fiz o projeto para passar no doutorado, para ser aprovado, né? E fui, mas eu não tinha feito contato antes, se eu teria como agir. Então, imagina eu ter que reformular um projeto todinho. Então, daqui a pouco vocês vão ver como foi a minha investida em um local que eu não conhecia, que eu pensava que conhecia, mas não conhecia, na realidade. Então, essa interpretação das culturas, né? Quer dizer, na obra Interpretação das Culturas, nós vamos ter um grande exemplo desse clássico que Clifford Geertz traz para nós, quanto ao trabalho de campo, quanto a ser aceito no campo, etc. Então, essa sinergia do observador e do observado, é isso, o observador está ansioso para entrar no campo, para fazer pesquisa, para tirar essas minúcias, mas ele sabe se o observado quer que ele seja observado, né? Então, é preciso que tenha o consentimento. Então, o observado vai consentir ou não ser observado, né? Então, essa observação ela pode ser... É importante que nós tenhamos, antes de fazer a observação, o trabalho etnográfico, que nós tenhamos anteriormente uma visita a campo, uma prospecção, sem compromisso, só reconhecer o terreno. E aí sim, ver os apetrechos que eu preciso levar para campo, para iniciar um processo de trabalho de campo, né? Bom, então a gente lembra aí da contribuição enorme, né, que Maturana e Varela vem trazer para nós, né, da autopoese que vem mostrar a experiência cognitiva que tem que haver do observador, né, na sua estrutura biológica. Ele que tem a estrutura biológica favorecendo o trabalho, né? E que vai dar destaque, então, ao papel e questiona a validade de certas proposições, né? Mas essa questão da estrutura biológica, né, onde estão também os sentidos, é importante que nós pensemos que a gente é um ser multidimensional, é um ser que não é só biológico, é um ser também social, é um ser psicológico, o indivíduo psicológico, mas a gente é um ser ambiental, um ser que interage com o ambiente, um ser que modifica o ambiente. A gente chega no ambiente e vai modificando, vai mudando cadeira, vai mudando... Seja que ambiente for, a gente vai mudando, né? Até que o ser humano, na sua trajetória evolutiva, conseguiu perceber que ele pode tirar do ambiente tudo que ele precisa do ponto de vista orgânico. Então, claro, essas dimensões não estão separadas, né? Não estão compartimentalizadas, estão todas juntas, mas é importante que nós pensemos isso aí. Então, nós temos também uma outra dimensão,
que é uma dimensão que transcende, uma dimensão que não é física, não é biológica, que a gente sabe que tem, mas é aquela questão que é colocada também por outros autores, né, como Cipídia, como outros autores, né, como Maturana e Varela, como outros que vão entender dessa estrutura biológica que está para servir, mas que o homem também tende a ir buscar, a se transformar cada vez mais em função do que ele tem, em função da tecnologia, etc. Né? Até no homem pós-orgânico, ele pode almejar isso aí usando a tecnociência para ajudar, para contribuir com essa questão toda. Né? Então, a gente vê que a gente transcende quando a gente tem várias experiências que não são comuns a gente ter. A gente tem, às vezes, várias experiências como semelhantes assim de transcender, mas a gente nem sempre está atento para essas questões, que elas são como se fosse pós-humana, né? Como se fosse humana ao mesmo tempo, mas ela transcende. É como uma prece bem fervorosa para quem crê, né? Vai fazer uma prece, a pessoa vai e viaja, a pessoa vai e viaja de fato, né? O outro talvez o orgasmo que o ser humano tem, né? É algo que transcende, algo que foge aquele físico, aquele orgânico. É orgânico, mas ao mesmo tempo transcende. Então, o mesmo sentido é importante que nós tenhamos para chegar no campo, entender a importância que tem, né? dessa questão aí, né? de estar presente, estar interagindo, mas ser capaz de perceber minúcias, detalhes que talvez não fossem possíveis se houvesse tanto rebuscado, tanta técnica, tanto tecnicismo. Né? Então, a gente não tem só os 5 sentidos, a gente tem N sentidos. A gente tem sentidos que a gente usa menos. Quer ver um exemplo? A visão tem várias subdivisões de visão. Então, tem a visão periférica, por exemplo, quando a gente olha o que está do lado, passa a sombra ali. Né? Então, tem aquela visão que talvez seja, alguns têm, né? Alguns se queixam que tem, né? Que é a visão de algo que não é palpável. A pessoa viu um vulto, eu vi um vulto. Né? Então, tudo isso o ser humano condensa e traz através das suas seitas, dos seus xamãs, e a gente vai encontrar isso aí no nativo. O nativo não quer dizer o nativo arcaico, é isso na cidade. A gente vai encontrar um ser humano igual a gente, semelhante a gente. É um ser humano que a gente vai interagir, embora nós tenhamos a importância de levar em consideração que é um outro, né? Que vai haver aí a alteridade que a professora Andréa Zanella, eu já assisti uma palestra dela e fiquei fã dela. E ela é professora da UFSC, da Santa Catarina, e ela fala justamente isso aí, nessa questão da relação, da dimensão particular inflexível, que é constituída e também constituidora do social. Né? Então, que pode ser entendido como uma alteridade, uma relação com o outro e das relações com os outros. Então, lembremos que a alteridade é tida como fosse o contrário da identidade. Né? Mas é interessante como a alteridade, como a etnografia vai fazer com que nós cheguemos a ultrapassar a alteridade e consigamos perceber no outro a identidade. Porque a gente faz a etnografia não é só para entender o outro, muito menos para classificar o outro de jeito nenhum. O princípio da etnografia, primeiro que ele é um método fenomenológico. Então, a gente vai lembrar de que Merleau-Ponty ele fala da fenomenologia do mesmo modo que também se fala da etnografia, né? Que é interpretar para descrever. Na sua obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty fala isso sobre a fenomenologia. Então, repare que vai exatamente no princípio no princípio de onde vem o estudo como método, né, a etnografia. Então, é um método
eu diria que é um método fenomenológico, interpretativo e qualitativo, que visa investigar o outro. Investigar o outro para quê? O porquê? Em como, em que? Ele vai investigar o outro nos aspectos culturais, nos aspectos sensoriais, nos aspectos dos costumes, das ambiências, onde se situam, como vivem, o máximo possível do outro. Né? E quando a gente vai pesquisar o outro, na realidade, a gente vai pesquisar a nós mesmos. A gente vai pesquisar o outro para entender também a nós mesmos. É sempre essa reflexão, é sempre essa volta. Essa sinergia vai estar sempre presente na etnografia. Nós pesquisamos o outro para entender a nós mesmos. Né? Então, essa observação, assim, ela vai tratar de olhar e observar não externamente o outro, não só externamente, né? Mas interpretar e observar, e esse observar é interpretar para descrever. Agora, como é que seria essa descrição? Aí que Descartes, novamente, eu lembro, o que nós falamos anteriormente, é uma descrição densa, uma descrição que ela é complexa no sentido de que eu tenho que tirar o máximo de informação possível e transpor para o meu cognitivo e depois escrever. Por isso que a etnografia é a grafia, quer dizer, é a grafia do etno, é a grafia do outro, a grafia do que você vê, sente, percebe no outro, de como ele é, de como ele trabalha, de como ele age. E a gente vai observar que cada um tem uma história, cada etnógrafo tem a sua pesquisa. Tem na sua pesquisa, né? Ou em cada pesquisa, ele vai fazer uma pesquisa de um modo, ele vai fazer outra pesquisa de outro modo. Se tem etnografia, vai haver sempre especificidades em cada pesquisa. Então, ele sempre tem uma experiência de como ele emergiu no campo, né? De como ele foi aceito no campo. Então, isso aí é algo que é sempre marcante. Então, quem vai trabalhar com etnografia é importante, talvez, descrever na sua pesquisa, no seu paper, na sua dissertação, na sua tese, como chegou no campo, como foi aceito no campo, porque isso aí é algo que vai marcar a presença dele e a experiência para os novos ou para outros pesquisadores que vão ler e que vão curtir, que vão tirar essa experiência desse pesquisador, desse etnógrafo. Então, é importante isso aí, que surgem novas abordagens, novos modos de entrar no campo. Né? Tem gente que entra no campo comprando, a pessoa é o vendedor lá, então ele vai lá e começa a comprar. Então ele vai todo dia comprar, até que um dia ele é entrevistado pelo vendedor e ele acaba interagindo e entrando numa sintonia que vai, talvez, gerar pesquisa. Estou só supondo. Né? Mas imagine uma pessoa que vai fazer uma pesquisa, como o Gilberto Velho fez no seu edifício no bairro de Copacabana, ele jovenzinho, e depois ele no mestrado observou o quanto tinha de potencial aquele material que ele já tinha vivenciado. Né? Então, o quanto é importante. Então, Gilberto Velho, para nós, é muito importante, porque ele vem trazer, ele vem inaugurar para nós, ele vem trazer para nós, assim, para o Brasil, no caso, assim, como sendo um dos primórdios, um dos primeiros. Claro, tem outros, mas ele vem trazer para nós uma experiência de etnografia na cidade, né, de antropologia urbana. Né? Então, é muito, muito interessante lembrar desse autor. Né? E a experiência aí no Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos, no caso do edifício Estrela, esse. Então, existe a observação direta e a observação participante. Então, eu falei de uma observação anterior, que seria um passeio, conhecer o campo, vamos dizer assim, né? Uma observação prévia, alguns autores colocam assim. Então, mas as principais seriam essa aí, a observação direta e a observação participante. A observação direta é aquela onde o observador vai estar no campo, próximo do seu observar, anotando, fotografando, observando o comportamento, a atitude, as atividades que esse observado faz no seu lugar, onde está sendo pesquisado, como ele age, os aspectos culturais. Então, vai tirar minúcias a partir meio que de longe, de perto e de longe ao mesmo tempo.
Então, é possível então, ele observar, ele fotografar, ele anotar. Então, agora, mesmo assim, isso aí, vocês não acham que vai incomodar o observado? Imagine uma pessoa a 2 metros de ti, tu estás vendendo alguma coisa, tu estás fazendo alguma coisa, e o sujeito está lá adotando, está te fotografando. Então, tem que haver o consentimento, né? Tem que haver o consentimento da entrada desse observador, desse etnógrafo no campo. Então, o outro tipo que tem é observação participante. Essa, então, é mais agressiva ainda. Eu não digo agressiva, mas eu digo que ela é mais, como é que eu diria assim, um termo que vai penetrar, ela é mais penetrante, ela é mais inclusiva. Não é esse termo ainda, mas é semelhante. Ele vai penetrar, ele vai interagir, ele vai estar junto. Então, se o rapaz é vendedor, o observado é vendedor, o grupo é um grupo de venda, ele vai estar vendendo lá junto com eles. Eu tive uma orientanda que também foi trabalhar no Ver o Peso, e ela foi trabalhar com a cadeia alimentar da farinha de mandioca. Então, quando eu queria falar com ela de manhã pessoalmente, né, quando eu estava lá próximo, também fazendo pesquisa, eu encontrava ela vendendo farinha, junto com os vendedores de farinha de tapioca. Então, ela estava com um chapéu de palha e vendendo farinha. Então, isso é observação participante. A pessoa está vivenciando junto com os autores aquele momento onde o observado está agindo e interagindo com o seu meio, com o seu lugar, com as suas ambiências. Então, cada caso é uma história, né? Cada caso vem do trabalho, depois do trabalho realizado, quer dizer, eu diria antes, durante e depois do trabalho realizado, como está aí, bem colocado. Então, a história ela é importante antes, durante e depois do trabalho. Então, um dos mais famosos casos que nós temos de pesquisa de campo, que é um clássico, e que todos têm, eu sei que muitos já leram, mas eu estou colocando novamente para dar a real importância que nós temos que nos render, né? A Bronisław Malinowski, né? Esse trechozinho que está aí na tela é o pedacinho da introdução, onde ele faz a descrição na sua obra Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele vai dizer aqui que, num determinado momento, ele diz assim: em uma praia tropical, ele está falando do pesquisador, ele é como que o barco, a embarcação que o deixou, ela vai se afastando e vai até desaparecer. Então, repare que com ele não teve aquela incursão anterior, conheceu o campo um pouco antes, né? Ele já foi de primeira, né? É um dos nossos primordiais desbravadores da etnografia. Então, ele diz. Então, ao mesmo tempo que eu estava próximo das aldeias, da aldeia dos nativos, né? E que pretendia pesquisar o seu modo de vida, etc., suas especificidades, eu estava longe deles, porque eles me viam e não me olhavam. Ele era invisibilizado. É o termo que ele usa e que também Goethe vai depois usar novamente na próxima. Então, a história de Malinowski, ele foi para fazer a pesquisa nas Ilhas Balinesas e ele teve a felicidade de enfrentar essa questão da entrada no campo. Ele pensou: chegou lá, estou com o documento do governo, vou fazer a pesquisa, vou tirar essa e trazer a pesquisa para publicação, para transformações, para o que fosse lá, da importância que teria a pesquisa para o governo ou para o meio acadêmico. Só que ele não contava que ele teria que ser aceito no campo. Então, o que é que ele passou por semanas e passadas? Ele ficou alojado juntamente com um comerciante, e com alguém de religião e alguém mais da área médica, que estavam, os ditos brancos, né? Estavam alojados próximos uns dos outros. Então, ele interagia entre eles, mas Malinowski não interagia com os nativos. Ele passava e a gente saiu de perto dele, sempre, né? Até que um dia um nativo percebeu que ele estava ele estava enrolando o tabaco num papel de fumo, preparando um fumo, né?
E aquilo atraiu o nativo. O nativo foi até ele e começou a interagir, pediu o tabaco. E ele narra lá no finalzinho do documento que ele traz para nós, documento científico muito importante, né, da narrativa dele. Eu tinha tabaco na minha mala. Né? Quer dizer, o tabaco atraiu o nativo. E com o tabaco ele conquistou o nativo, conquistou 2, conquistou 3, conquistou 4, e conquistou a todos. E pôde fazer a pesquisa dele. Né? Então, o tabaco, no caso, foi o atrativo. Então, isso aí eu estou colocando justamente quando a gente vai para Clifford Geertz e vê que, de certo modo, é o mesmo princípio. Né? Sempre o observado ele vai procurar observar o observador e ele vai tentar tirar algum proveito dessa situação. Ele vai ver o que esse observador pode servir para ele, pode trazer para ele de benefício. Então, assim como o observador tem interesse no observado, o observado também tem interesse nesse observador. Então, ele vai procurar meio e vai procurar alguma coisa que esse observador tem para lhe trazer benefício, para lhe dar de troca. Então, essa troca ela vai haver todo o tempo. E a gente chega no campo e pensa que não é observado, porque ninguém lhe olhava, etc. Não, eles já sabem tudo de você. Eles sabem minúcias, assim como você quer saber dele, ele vai atrás de informação e acaba lhe conhecendo. Então, nessa outra narrativa de Geertz, ele tem na obra Interpretação da Cultura, no capítulo 9, quando ele se sentiu uma não pessoa, né? Totalmente invisibilizado, ignorado, né? Embora ele tivesse também o apoio do governo, documento do governo, para fazer pesquisa. Perdão, os balineses é o Geertz, né? Agora eu estava falando de Malinowitz, que eu falei balineses, né? Nas ilhas do Pacífico, né? Ocidental. Então, agora sim, os balineses. Pesquisando os balineses, o Geertz chegou e também foi invisibilizado do mesmo modo. Ele chegou na ilha e não conseguia contatos com os nativos para que pudesse fazer a sua etnografia. Ele também passou muito tempo. Foi hospedado na casa de um nativo. No entanto, ele mal tinha o contato com esse. Ele saía na rua em busca de informações e as pessoas viravam à frente. Viravam muito bem. Então, nós temos que ele passou um bom tempo que não foi tempo perdido. Ele ficou procurando um modo de entrar no campo. Né? Até que um dia ele foi participar de um evento social que abrangia toda a sociedade local, né? Que era uma briga de galo. Então, ele foi para a Rinha, foi lá e se juntou com os nativos, né, naquele ciclo, para ver a briga de galo. Então, a briga de galo, para eles, é como que um futebol nosso, assim, é algo que algo como que mexe com a sua com seu brilho, com seu costume, com a sua vibração, né? Então, cada um tem o seu galo e aquele galo é tratado como que um elemento orgânico, um ser vivo capaz de vencer o outro do rival, né? E aquilo lá é como que uma questão de vida ou morte, uma questão muito importante, muito, muito, muito importante, essa questão da cultura, da rivalidade que havia. Então, ele foi assistir, e nesse momento que ele está assistindo, já que nesse momento era proibido, né? Era proibido a briga de galo, embora tivesse esse evento tivesse um cunho social e angariar recursos para alguma destinação social, mas mesmo assim a polícia veio e veio para prender o máximo de pessoas possível, prender os donos dos galos, etc. Então foi uma debandada geral, os nativos saíram correndo. Então Geertz, que tinha um documento do governo, ele não usou disso aí, não deu a carteirada, ele saiu correndo junto com os nativos, né? Ele e a sua esposa, que também era pesquisadora. Então, os dois saíram correndo, ele altão gigante, ele é gigante assim do ponto de vista da estatura que a gente
considera bem grande, né? Aquele americano branco grandão correndo no meio. Imagina assim um boneco com perna de pau assim, correndo, né? Desengonçado. Ou então, desculpa a comparação, é só para lembrar o desengonçado que ele corria, e foi como os nativos o observaram. Então, eles imitavam a corrida do Goethe. Então, ficou famoso na ilha essa fuga do Goethe, correndo. Então, aquilo já foi algo que o igualou, fez com que ele ficasse igual aos nativos, nativos se sentissem prestigiados pela mesma atitude que eles tiveram de correr. Né? Ele correu e foi abordado, dobrou um beco e foi abordado por alguém que pediu que ele entrasse. Entre aqui. E ele foi lá e a pessoa disfarçou, senta no pátio, e sentaram para disfarçar. Mesmo assim, a polícia entrou lá e começou a procurar. Alguém aqui estava na briga de galo, e o anfitrião que o abrigou naquele momento disse: não, aqui nós estamos conversando, esse cidadão aqui é um pesquisador americano, e deu toda a ficha técnica do Goethe. E Goethe ficou boquiaberto para saber como é que aquele sujeito sabia tanto da vida dele, sabia tanto. Então, ele está aqui para fazer pesquisa do modo de viver dos malineses, e vai colocar isso, vai publicar isso aí em revistas, e vai se transformar em políticas públicas, e vai ser importante para todos nós, etc. Então, ele aí vem, do mesmo modo que Malinowski, trazer a ideia de que a gente é observado. A gente está sempre observado. O observador é observado, é mais observado ainda do que ele vai observar. Né? Então, esse é o caso da rinha de galos. Bom, adiante, eu tenho, então, a minha própria experiência de campo, né? A minha experiência de etnografia de campo. Né? Eu vim trazer a minha experiência, claro, não tentando ser pretensioso, né? Mas é porque é impressionante como a gente só sente quando é necessário sentir a necessidade de entrar no campo e sentir tudo que é feito para que nós consigamos obter a pesquisa. Então, imaginem vocês, como eu disse anteriormente, eu tinha feito o projeto antes e gostaria de fazer aquele projeto, levar a cabo o projeto. Então, o meu projeto era no Ver o Peso. O Ver o Peso, para quem não conhece, é uma feira livre. Na verdade, é um complexo, onde tem uma feira, tem um mercado de peixe, e tem o rio Pará. Ele fica à margem do rio Pará, que é um braço do rio Amazonas. Né? Faz parte do delta amazônico. Então, tem uma enseada pequenininha, uma mini enseada aqui, onde as embarcações de 5, 10, 20 toneladas, elas vêm entrar com aqui. Essas embarcações, elas chegam diariamente e saem de manhã. Então, elas vêm e trazem o pescado. Elas trazem 80 toneladas, 100 toneladas de pescado por dia. É muito pescado, gente. Então, imagina o local onde desembarca, é um porto, é uma calçada, vamos dizer assim, um passeio público, que tem algo em torno de 3 metros de largura. Né? E o comprimento forma um L aqui, assim, semelhante a um L aqui nessa parte da enseada. Embora forme U, essa terceira parte aqui já é outro tipo de mercadoria. São frutas e barros e outras mercadorias amazônicas. Então, este entreposto pesqueiro é chamado Pedra do Peixe. E eu, desde criança, me instigava essa Pedra do Peixe. Eu ia, quando criança, quando 12 anos, 10 anos, 12 anos já é pré-adolescente, mas naquela época era bem criança, abaixo. Então, eu ia com meu pai, com mais um ou dois irmãos, a gente ia na madrugada comprar peixe em quantidade, porque nossa família era numerosa. Então, a gente comprava uma certa quantidade, que já era a compra por atacado. E o detalhe é esse: essa Pedra do Peixe, essa venda aí, ela é feita na madrugada, de meia-noite até 6 da manhã. E a venda é por atacado, justamente para não concorrer com a venda a varejo, que é feita no mercado de peixe e nas feiras
e nos mercados que tem em toda a cidade de Belém. Mas não abastece só a cidade de Belém, abastece a região metropolitana de Belém, abastece outras cidades ribeirinhas ao longo dos rios, e abastece, chega em outros estados, chega a abastecer, tem muito cliente que vai de caminhão das praias do Ceará, principalmente de Fortaleza, de São Luís também, e vai comprar pescado no Ver-o-Peso. Os supermercados, então, abastecem, então é muito peixe, realmente. Então, eu queria entrar nessa pesquisa, fazer essa pesquisa, porque eu conhecia desde criança. E depois, quando já professor da Universidade Federal do Pará, na virada da década de 1980 para 1990, eu peguei uma disciplina chamada Ecologia Urbana. Então, no trabalho de campo, eu sempre levava os alunos para a pesquisa no Ver-o-Peso. E a gente vira e mexe conseguia chegar antes das 6 da manhã na Pedra do Peixe para ver aquele burburinho. São centenas e centenas de pessoas, todas juntas, comprando e vendendo peixe, descarregando peixe e levando peixe para os caminhões, para os carros. É algo assim, um burburinho muito interessante. Então, dali saíram vários artigos, várias pesquisas. Então, eu não queria perder essa oportunidade, já que eu ia entrar, mesmo depois de velho, eu resolvi fazer o doutorado, já em 2011. Eu fiz o projeto para passar com essa temática. Mas eu não sabia que ia ser tão difícil entrar nesse campo. Eu não sabia que tinham minúcias ali que não são de domínio público, que as pessoas não entram normalmente. Então, eu fiquei também bom tempo sem ter acesso direto às pessoas do lugar. Então, eu era olhado pelos balanceiros, pelos viradores, pelas categorias de trabalhadores daquele lugar, meio de lado, meio de soslaio, como dizem aí, com desconfiança. O que eu estava fazendo ali? Eu ia para lá com um caderninho, uma caderneta de campo, e ficava anotando, ficava tentando fotografar. Então, isso aí irritava muito as pessoas. Então, não é possível, é uma agressão muito grande a pessoa tentar fazer observação direta sem que haja consentimento dos nativos. Então, uma vez eu fui hostilizado, eu fui humilhado, na verdade, por um balanceiro quando fui fazer alguma pergunta para ele. Então, desta vez eu disse, eu vou me retirar, e fui atrás de informações secundárias no órgão que administra o Ver-o-Peso, que é uma secretaria de Economia, Secretaria Municipal de Economia, SECOM. Então, lá eu lembrei que eu conhecia tinha um amigo lá, o Luiz Carlos, o Lula, o apelido dele é Lula, e ele era o diretor-geral na época. E ele, prontamente, ele me apresentou o Silvio, um outro funcionário, que conhecia tudo dessa parte aí. E ele começou a me dar informações, dados estatísticos, dados sociológicos, e eu fui anotando, e aí sim começou a fluir uma redação plausível do que eu queria. Agora faltava entrar no campo. E aí passou um tempo até que me apresentaram um fiscal da SECOM que trabalhava na madrugada. E eu estive com esse fiscal e ele me apresentou o líder dos balanceiros, o Daniel. Esse já foi na virada de 2011 para 2012. E no início do ano, o Daniel é professor da universidade, ele ficou me analisando, me apresentou um balanceiro. O que é balanceiro? Balanceiro é um sujeito que fica intermediário entre o dono do barco, que traz o peixe, traz 20 toneladas, 10 toneladas de peixe, e o comprador. E esse comprador pode ser do supermercado, dono de supermercado, representante do dono do supermercado, pode ser um vendedor de peixe do mercado ou de qualquer feira. Então, esse balanceiro é um elemento central. Nas redes sociais, ele é como um nó de grande importância, né? Um nó. Então, que depois eu fui perceber que eles trabalham em rede, dentro de redes sociais, onde o nó principal é o balanceiro. E ele faz esse intermédio todo. É interessante que o balanceiro ele tem um trabalho muito importante, né? Porque ele tem próximo dele várias pessoas que vão, onde tem a figura de um associado a ele, que é o virador, é alguém que pega a basqueta, a vasilhame que vem
que vem da barca, do barcão, do barco, e vira na balança. Aqui, ó. Então, aqui ele vai, então o virador está fazendo aqui, ó, esse papel aqui, ele vem, traz e vira numa caixa de madeira, que não está aparecendo muito aqui, mas é uma caixa de madeira de aproximadamente 35 centímetros de altura, 1 metro de comprimento e 65 ou 70 de largura, que cabe algo em torno de 100 quilos de peixe. E o carregador, tem uma imagem aqui na primeira, à esquerda, acima, tem essa caixa aqui, ele leva na cabeça isso aqui, ele leva na cabeça, cheio de peixe aqui, ó, 100 quilos de peixe, é uma capacidade que tem essa caixa. E ele leva para, isso depois foi pesado, ele leva para o carro do comprador. Então imagine isso aqui, gente, aqui no meio tem não está mostrando muito, mas tem um balanceiro e tem todo esse pessoal em volta dele aqui. Então, assim como tem esse balanceiro, tem algo em torno de 100 a 150 balanceiros dessa pedra do peixe. Então, são vários burburinhos semelhantes a esse. E aí, ele vai conseguir organizar redes sociais, a dele, a partir de uma reunião com os demais, associados, os demais não são associados, mas eles são interdependentes. Eles estão todos na pedra fazendo esse trabalho, que é um trabalho informal, eles são invisibilizados para o poder público. Então, se eles são invisibilizados, significa que eles vendem, eles recebem, eles percebem do barqueiro algo em torno de 6% do valor bruto do pescado que é vendido, que é apurado. 6% do valor bruto. E, gente, ele não declara imposto disso aí, declara de outro modo. Então, imagine como que os sujeitos iriam deixar qualquer pessoa entrar no campo para tirar isso aí é algo que ninguém quer que seja estampado em pesquisas, em livros. É algo que eu estou falando aqui com você, agora já está de domínio público, mas é isso. É algo que, para ele, tem que se resguardar. Então, eu quero dizer que no mês, ainda estava no slide anterior, mas no início, na metade, aliás, do mês, eu vou voltar para o slide anterior, na metade do mês de junho, né, de 2012, o Daniel, que é o líder dos balanceiros, ele é o presidente da Associação dos Balanceiros, ele me chamou para uma reunião. Né? Uma reunião onde estariam os líderes das principais categorias de trabalhadores ali, né? Dos balanceiros, dos pescadores, dos barqueiros são donos de barco, e dos peixeiros, que são os vendedores de... Essas 4 são as principais categorias, vamos dizer assim. Os pescadores e os peixeiros, assim, os vendedores de peixe do mercado. Então, eles estavam reunidos ali porque eles estavam sendo pressionados pelo poder público para uma possível mudança do entreposto pesqueiro. Esse entreposto pesqueiro aqui, ele deveria sair do centro da cidade, porque ele é inadequado, ele é anti-higiênico, ele é tudo que não serve para os parâmetros do que o governo federal estava propondo, que é justamente a criação em nível nacional. Existe um decreto nesse sentido, né, que foi aplicado em Florianópolis e deveria ser aplicado aqui em Belém do Pará. Então, com essa proposta do decreto, esse entreposto pesqueiro do Ver-o-Peixe sairia daí do Ver-o-Peixe e iria para cerca de 12 quilômetros daí, desse mesmo rio Pará, mais a norte da cidade. Ele iria para o Tapanã, bairro do Tapanã, onde tinha uma área já propensa para que se fizesse esse terminal pesqueiro. Então, o terminal pesqueiro tem um programa de necessidade muito, muito intenso, é grandioso demais. Então, para ter uma ideia, um terminal pesqueiro, ele contém vários segmentos, dentre os quais um entreposto pesqueiro, ou entrepostos pesqueiros. Né? Então, aqui é somente um entreposto pesqueiro. Né? Então, imagine como é que seria isso aí. Então, o poder público já havia notificado o Ministério Público, olha, vocês vão ter um certo tempo, mas daqui a pouco vocês vão mudar daí. Então, eles estavam alvoroçados. E quando me chamaram para essa reunião, eles me chamaram nessa reunião porque sabiam que eu era arquiteto, primeiramente, e que eu era professor da Universidade Federal do Pará. Então, eu podia auxiliá-los a fazer um projeto de um terminal pesqueiro aí dessa Pedra do Peixe, e que fosse também adequado aos parâmetros do IFAM,
porque o ver-o-peso, o complexo ver-o-peso, é tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional desde 1977. Então, imagine, olha só a minha missão nessa reunião. Olha, chamando aqui o professor Jesus, meu nome é Luiz de Jesus, eu me chamo muito de Jesus. Vamos chamar aqui o professor Jesus, ele é professor, ele é arquiteto, é professor da universidade, então nós o convidamos aqui para que ele possa contribuir conosco, fazendo um projeto de arquitetura que passe, que abranja os parâmetros, tanto do decreto federal, quanto também do IFAM. E nós vamos apresentar na Assembleia Legislativa do Estado como proposta nossa. E aí, o meu sorriso amarelo, vocês imaginam um sorriso amarelo naquele momento, para fazer algo assim, é impossível, né? Mas é interessante que aí, normalmente, a gente vê o papel do observado, de querer tirar algo do observador. Eu vou deixar ele pesquisar, mas eu vou também. Então, claro, eu também não disse não. A gente não pode dizer não de primeira para o nativo. No entanto, a gente tem que ver parâmetros que possam contribuir. Quando eles querem contribuição, a gente tem que tentar contribuir. Embora não seja o papel, às vezes, inclusive muitos antropólogos rechaçam essa questão do pesquisador interagir a tal ponto de mudar costumes. Não é isso. Mas quando se precisa de algo, quando é algo humano, você tem que tentar interagir de modo também a contribuir. A contribuição ela é dos dois lados. E aí, eu fui mostrar a eles que o ver-o-peso tem um valor cultural, tem um patrimônio, um patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nós temos casarios, casarões, né? Nós temos esse casario aqui, é belíssimo, aqui na orla do ver-o-peso. Tem outro para esse ponto aqui, né? Aqui, muito bem. Nós temos as igrejas aqui. Então, a arquitetura desse centro histórico aqui, a igreja de Santo Alexandre, temos o forte do castelo, que foi o nascimento da cidade de Belém, bem ao lado do ver-o-peso, contíguo ao ver-o-peso, o forte do castelo, o forte do presépio. Então, nós temos todo um contexto histórico que não é assim que vai mudar. Então, eu lembro de uma palavra, gente, que foi muito tocante, foi quase assim para lagrimar, naquele momento. 5 da manhã, eu conversando com o líder dos vendedores de peixe salgado, o Amarildo, e ele me dizendo, ele lá estava lagrimando, eu estava às lágrimas tentando segurar, mas ele estava lagrimando nesse momento, no final da conversa dele que eu estava gravando. Ele dizia assim: se acabar com o ver-o-peso, vai acabar com toda a vida do ver-o-peso, porque se tirar os barcos daqui, os barcos é que dão vida. A vida do ver-o-peso não é só essa feira aqui, a vida do ver-o-peso são esses barcos que vêm aqui, porque esses barcos que vêm aqui, a tripulação dele desce do barco e vai comprar no ver-o-peso. Então, eles que vão comprar tomate em caixa, cebola, batata, não sei o que mais, em caixa, e vai levar para os comerciantes lá das localidades ribeirinhas deles. Porque o cidadão de Belém, ele não vai comprar no ver-o-peso batata, cebola, ele vai comprar no supermercado, ele vai comprar no conforto. Então, quem dá vida para o ver-o-peso são esses barcos, ele dizendo. Então, se acabar isso aqui, vai acabar o ver-o-peso, vai acabar a paisagem que o pessoal quer, é a paisagem com os barcos, é esse mercado, mas com os barcos ancorados. Então, eu tirei na minha tese, realmente isso é emocionante. Nesse momento, eu estou emocionado. Então, é tocante, realmente. E eu mostrei uma imagem do ver-o-peso no Dia dos Pais, que não tinha nenhuma atividade no ver-o-peso. De manhã, eu fui de manhã, no domingo de manhã, e bati uma foto quando eu fiz essa narrativa na dissertação, na tese, perdão. Na tese, eu coloquei aquela imagem sem vida ali, né? Então, gente, como esses autores que vocês colocaram aí são importantes para nós, né? A gente vê Michel Serres trazer para a gente essa questão do homem que vai renascer, né? Ele coloca Nagasaki e Hiroshima como um divisor de uma outra vida que o ser humano passa, uma outra filosofia de vida que tem. Então, imagina que hoje nós estamos bem mais sensíveis, gente. É difícil ter uma outra guerra que vai levar ao nuclear, vai levar a um parâmetro de explosão nuclear. Se a gente for observar, está mais difícil porque nós estamos mais sensíveis a tudo isso. Uma pandemia como essa,
é onde o mundo, de certo modo, se uniu bastante. Embora nós tenhamos casos especiais, né? Que às vezes num país não há uma união, não há uma coordenação única para levar todos a uma melhoria, né? Mas é assim que é a vida, essa filosofia de mudança que se tende a ter, ela leva a essa questão, né? Então, tem que haver algo na pesquisa que vai interessar o nativo. Então, no meu caso, é porque eu sou arquiteto. Vou passar adiante, que eu sei que o tempo está... Nessas imagens aqui, eu estou me colocando também nessa terceira bola aí, onde eu estou aqui, ó, fazendo uma participação na venda do pescado do Orlando, na feira da Marambaia. Ele está, nessa manhã, veja essa bola de cima do meio, eu estava ajudando ele como embalador. Ele fazia nesse dia, ele não tinha embalador, então deu certinho. Poxa, professor, você chegou em boa hora, me ajude hoje aqui. Então, ser embalador aí significa assim, ele vai cortar o peixe, ele vai vender o peixe para esse cidadão, para outros. Isso aí já era um horário já de perto de 11h30, já estava terminando. Mas ele vai... o comprador de peixe, ele não quer sujar a mão. Então, a mão do peixeiro está toda lanhada do chorume do peixe, do caldo que vem no peixe, do gelo, etc., né? Do líquido. Então, quem pega no saco, na sacola, na embalagem que vem o peixe, não quer pegar daquele elemento líquido, porque ele fica com um certo mau cheiro, que a gente chama aqui pitiu, né? O pitiu do peixe. Aqui na Amazônia a gente chama pitiu. Então, então eu fazia... Ele cortava o peixe, eu abria o saco, e colocava essa embalagem, o peixe na embalagem, e colocava um outro saco na mão do vendedor, do comprador, e esse comprador pegava limpo isso aí. Então, a minha mão também sempre estava limpa. Então, chegou... Eu fui umas 3 ou 4 vezes embalador do Orlando. Isso é participação direta. Ou melhor, isso é participação... observação participante, perdão. Isso é observação participante. Então, chegou eu lembro que na terceira e na quarta vez que eu fui, ele estava era tempo de Semana Santa, e na Semana Santa aqui o costume é comer peixe, não pode comer carne, tem esse costume católico, onde a procura do peixe é bem maior. Então, eu lembro que no sufoco, eu passei a ser o dono do dinheiro, como ele chamava. Eu recebia e pagava, dava troco para as pessoas, né? E poupava ele nesse momento. Então, imagina a responsabilidade que tem isso aí, pegar o dinheiro do outro, né? E ficar manuseando. Né? Então, a confiança que ele teve em mim. Uma outra lembrança que eu tenho aqui nessa bola baixa, no meio, o Mancha, um vendedor de um mercado, ele mostrando uma dificuldade que ele tinha. E aí tu tem dificuldade, ele mostrando um caderno, uma caderneta de crédito, que chama o fiado, a caderneta do fiado. Então, nessa caderneta, ele anotava o nome das pessoas e as pessoas pagavam por mês. Até que apareceu um certo número de pessoas que não pagavam, que estavam dando prejuízo para ele. E aí a gente não quer participar, mas acaba interagindo, não tem como. Aí eu falei da maquineta. E aí, não tem a maquineta? Começa a usar a maquineta. E ele, depois que passou o tempo, ele comprou a ideia. Ele disse, professor, que legal. Agora eu estou usando aqui, olha, só a maquineta aqui. E já vão fazer, agora a gente já vai tirar no celular, já vai fazer aqui a venda. Então, quem não paga direito aqui, eu ainda tenho o caderninho, mostrou outro caderninho, né? Mas só para alguns mesmo. Então, ele lamentava que o sujeito, quando não paga, é um duplo prejuízo, porque ele não paga e também ele não vai comprar mais. Ele fica com vergonha e não volta mais para comprar. Então, isso aí que era a maior tristeza do Francisco do Mancha, né? Então, aqui, as inúmeras situações de pesquisa etnográfica que há no campo, né? A participação. Vou passar adiante. Apresentando para vocês o ver-o-peso, assim, de um modo mais assim, físico. Então, aqui, o contexto aqui à esquerda, o contexto da cidade de Belém, o ver-o-peso fica entre dois bairros mais antigos da cidade, o bairro da Cidade Velha, mais abaixo, a sul da cidade. Repare Belém aqui à esquerda, abaixo, como ela é meio peninsular, né? Então, é nessa pontinha aqui
que foi fundado Belém, no Forte do Castelo, e bem próximo é o Ver-o-Peso, como vocês estão vendo aqui, né? A enseadazinha. E aqui, ampliando isso aí, nós temos a enseada, novamente, a mini enseada, né, que chamam Doca das Embarcações, e o mercado de peixe. Então, aí nós temos os setores do Ver-o-Peso. Por isso que é o complexo, não é uma feira, a feira do Ver-o-Peso, se diz, mas o poder público chama o complexo Ver-o-Peso. Então, o tombamento do complexo Ver-o-Peso. Então, repare, tem a Feira do Açaí, a Praça do Relógio, a Doca das Embarcações, a Pedra do Peixe, que é esse L aí, essa calçada em L. Tem o mercado de peixe, mercado de carne, que tem também um pavilhão metálico. Lembro a vocês que o mercado de peixe é uma arquitetura belíssima, toda em ferro, né? Então, é algo assim, muito, muito interessante, né? A Cibele está... Então, nós temos aqui também o Solar da Beira, a Feira Livre, a Praça do Pescador. Então, esse é o complexo do Ver-o-Peso. Esse aí instiga muita gente, é um microcórmico amazônico. A Pedra do Peixe, então, gente, vou passar adiante, ela é como que um limiar entre água e terra. É um limiar entre rural e urbano. Então, repare nessa gravura, nessa imagem à esquerda, onde eu tenho aqui uma rede social uma rede social, que são várias redes sociais que formam uma rede plena, uma rede que Barney chama de rede social total, né? E aí que eles chamam fragmento, né? Então eu tive que estudar redes sociais para trabalhar. Então repare aqui, o A é o balanceiro, ele é como que um elemento central nessa rede, um nó, né? É um nó de grande importância nessa rede. Então ele vai justamente receber da esquerda, aí, ó, nível da embarcação, nível da pedra, nível da pedra na compra, propriamente dita, ainda na pedra, nível do destino do peixe e o nível do consumidor final. Então, no nível da embarcação, justamente aí, o barqueiro vem e passa para a terra, e descarrega na balança desse intermediário, que é justamente o balanceiro, que vai passar para quem vai comprar. O comprador, que pode ser um dono de supermercado, pode ser um representante do dono de supermercado, um vendedor de peixe, alguém que vai estar interessado em comprar. Às vezes é um dono de casa, uma dona de casa que vai comprar com muitas sacolas. Eles só vendem a partir de 10 quilos. Tem tempo que só vende a partir de 20 quilos, depende da demanda. Mas normalmente é assim, a partir de 10 quilos eles consideram atacado. Por menos eles não vendem. Então, imagina, eu ia comprar 20 quilos de peixe quando criança, eu levei que nós levávamos em sacola e trazíamos 20 quilos de pescado que ficava no freezer para a semana toda. E toda semana a gente ia nessa Pedra do Peixe. É uma lembrança afetiva que eu tenho da minha infância. E eu lembro o dia que eu pude ir com meus irmãos e meu pai na Pedra do Peixe, pela primeira vez. Foi uma alegria, porque a gente vai para lá e lá colher. Então, é algo que não dá, eu falaria só disso se fosse preciso, né? Então, nós vemos aqui, no último nível, o nível do consumidor final, onde tem esse M aí, o consumidor final, ele pode ser um restaurante, pode ser uma pessoa que vai no restaurante e vai degustar uma pescada amarela, um xarel, um filhote. Nós temos aqui tanto peixe de água doce quanto peixe de água salgada, né? E aqui à esquerda nós temos a abrangência dessa distribuição do pescado, a circulação do pescado, aqui do Ver-o-Peso para toda a área urbana de Belém. Então, repare que tem feiras aqui, como a feira da Mundurucus, que está cerca de 2 quilômetros do Ver-o-Peso, linear, né, de modo linear, do Ver-o-Peso. Mas nós temos feira como a Feira do Tapanã, que ela está a quase 13 quilômetros do Ver-o-Peso, linearmente, né? E nós temos mais a norte, porque aí está mostrando a área central, quer dizer, a área continental do município de Belém. Nós temos mais adiante duas grandes ilhas, a ilha de Caratateu e a ilha do Mosqueiro, que não mostra aí no mapa, a norte. E nós temos também outras ilhas à esquerda, aqui no Rio Pará, e outras ao sul do município de Belém. Então, todo esse pessoal vai se abastecer do Ver-o-Peso. Eu encontrei uma senhora, uma comerciante, dona de um hotel, no Marajó, né? A dona Giovana. Ela disse, não, eu compro peixe aqui, porque aqui não falha, todo dia tem peixe, aqui todo tempo tem peixe. E
E eu já... Mas você é lá de Soura, é lá do Marajó. Aí disse, sim, lá tem peixe, é verdade. Mas o pessoal de lá vem vender aqui. Então não pode faltar peixe no meu hotel. Então já aconteceu do pescador vir com desculpa, e eu não posso aceitar desculpa, é algo profissional, é algo sério. Então ela vinha comprar o peixe aí. Né? Agora, no final da pesquisa, já em 2015, a pesquisa durou realmente 4 anos, de verdade. Então, em 2015, muita venda era feita pelo WhatsApp. Né? Então, já acabou, a pessoa ia pela primeira vez, recebia um número, olha, me pede pelo WhatsApp. Então, no WhatsApp já vinha um caminhão, já vinha levando. Então, é algo que a gente vê como Sibília tinha razão, né, do homem pós-orgânico, né, e outros autores que vêm corroborar com isso, que a gente vai se transformando, a gente vai mudando. Né? Então, da morte, a morte acaba sendo realmente algo que vai fazer com que haja vida, porque nós não temos para viver. Então, está aí a pandemia para mostrar isso aí. A gente todo preocupado, todo mundo torcendo e vendo essa questão todinha da sobrevivência, da sobrevida, da vida. Porque quantas pessoas não viram entes queridos seus partirem por essa pandemia? Como tem também um caso de guerras, e que Serra fala muito bem de várias guerras, que ele fala na sua obra, onde é marcante Nagasaki e Hiroshima, aquela explosão espetaculosa, no sentido lato, de partículas atômicas que são capazes de dizimar toda uma população, e que pode acontecer novamente se não houver algo que faça com que a nossa sensibilidade esteja acima de tudo isso. Então, adiante, eu vou falar das aplicabilidades. Ainda tenho tempo, não tenho tempo mais. Então, a aplicabilidade então, da etnografia. Para que fazer etnografia? Né? Então, eu vou colocar aqui um caso específico, também do ver o peso. Em 2 momentos que deveria haver a intervenção, porque nos idos de 1998, o ver o peso estava bem decaído, eram barracas comuns de feiras de todo o Brasil, aquela metálica, com tubular, né? Com uma água só, em lona, é o que tem mais comum em feira, era desse modo. Então, o prefeito da época, que por sinal é o prefeito atual, né? Ele voltou agora, ele é arquiteto também. Então, ele se acercou, com certeza, de pessoas, talvez, que tivessem mais sensibilidade. Então, ele precisava fazer uma reforma no ver o peso, ele talvez tenham colocado a ele, assessores, isso a gente acaba sabendo, né? Que ele fizesse um concurso público. Então, foi o que ele fez. Ele disse, então, vou fazer um concurso público nacional para uma reforma do ver o peso, a reforma da Feira Livre do ver o peso. Então, disseram, olha, mas é importante que tenha um levantamento sério disso aí. Então, quando falo levantamento sério, também falaram que é importante que tenha antropólogos e que seja feita etnografia. Então, foi dito e feito, foi o que ele fez. Chamou uma antropóloga e que foi coordenar um trabalho, a professora Marilu Campelo, né? Que ela não foi minha professora, mas foi do programa onde eu fiz o doutorado. Então, a professora Marilu Campelo se acercou de outras pessoas, de outros técnicos da área, né, de sociólogos, antropólogos, historiadores. Mas, claro, tinha também o pessoal das áreas afins do tecnicismo, né, topógrafos, engenheiros e outros que fizessem um levantamento para um diagnóstico bem conciso, bem consistente, para que isso fosse colocado no edital e servisse de subsídio para os arquitetos arquitetos urbanistas que iriam participar do concurso público nacional. E foi feito isso aí. Em 1999 foi feito o concurso público e ganhou um projeto do Rio de Janeiro, né? Acho que foi do Luiz Fernandes. Então, ganhou apresentando ou propondo essas lonas tensionadas que vocês estão vendo aí à esquerda, e ela dá uma conotação de abertura, porque entre uma e outra, não embora pareça esse branco pleno aí, na verdade, entre eles, entre uma célula e outra, tem vazios, de modo que dá
aquela ideia de feira livre, feira ao ar livre, que é algo que o pessoal não quer perder. Outra é a abertura lateral. É a abertura lateral que vocês veem que é... Então, ela tem aqui, aí onde está nessa mostra aí, tem por trás desse prédio azul, que é esse prédio azul e amarelo, né, que é o Solar da Beira, e tem por trás também do mercado de peixe, que é lá onde está aqui, ó, o cursor, né, vocês estão vendo. Então, ele é chamada Feira Livre do Europeu. E a Pedra do Peixe não tinha como abranger, claro, mas ficaria para um outro momento. Então, esse concurso nacional foi importante porque, dentro do trabalho da Marilu Campelo, tinha o trabalho etnográfico. Então, no trabalho etnográfico, era preciso que se vivenciasse, tivesse essa participação etnográfica na vivência com o nativo, até que se conseguisse o máximo de informação do que se quer para o ver-o-peso. Pessoas que visitam, pessoas que vão comprar. Então, era algo assim bem... Então, resultado, o projeto foi aprovado pela população, primeiramente pelos feirantes, e depois pela população de Belém. E um outro caso, semelhante, mas ao contrário, né? Também no ver-o-peso, só teve um detalhe, aí que eu vou... os arquitetos fizeram um projeto, mas propuseram que a cada 3 anos houvesse manutenção. Né? A manutenção é semestral e trianual das lonas, dos cabos de aço que tensionam, etc. E, lamentavelmente, as administrações vão passando e vão esquecendo os compromissos, dando um sentido de continuidade, né? Eles entendem como um continuismo. Então, aí, baseado nisso, vai se deixando muita coisa a perder na cidade, de um modo geral. Então, foi o que aconteceu, foi deteriorando. E chegou em 2015, o prefeito da época de 2015 viu que as lonas estavam bastante estragadas, estava cor escura, devido ao tempo, falta de manutenção, etc. Então, era uma reclamação geral, porque chovia Bom, eles disseram, então vamos fazer uma reforma. Então, ele tentando fazer uma reforma, ainda da mudança da sua administração, para marcar sua administração, ele chamou um dos maiores escritórios de arquitetura daqui da Terra. Né? E o escritório propôs o que nós temos aqui à direita, esse projeto. Então, não houve consulta pública, não houve também consulta com os feirantes, com as pessoas que frequentam o ver-o-peso, muito menos com a população. Só que o ver-o-peso ele é emblemático, como eu disse, ele é símbolo da cidade. Vou fizer uma enquete, qualquer enquete, como já tiveram 2 importantes em Belém, e perguntarem qual é o símbolo de Belém, vão dizer, é o ver-o-peso. É o ver-o-peso do seu contexto geral. Então, todos dizem assim, eu amo ver-o-peso, como acho que foi a Cibele, alguém colocou aqui no chat, né? Eu amo ver-o-peso, porque é algo que vai trabalhar com o nosso sensível, com o nosso sensorial, e vai agendrar a ideia do amor. O mesmo amor que o etnógrafo tem que ter ao fazer essa etnografia. Mas vamos aí a essa parte aqui, onde vocês observam que o nosso Veropa, muito bem, Sibeli. Então, reparem bem nesse projeto aqui, proposto. O primeiro prédio aqui é semelhante a um galpão. É semelhante a um galpão, assim, e está todo fechado, porque seria climatizado, seria tudo com ar-condicionado, todas as barracas teriam ar-condicionado. Então, os arquitetos eles propuseram um trabalho assim, meio que em onda, meio que ondulado, lembrando a maresia aqui, assim, várias ondas. Então, mas todas as barracas eram fechadas, com vidro blindex, né? Então, era algo assim, bem chique, como o pessoal diz, né? Aí, reparem bem aqui, olha, blindex aqui, ó, ar-condicionado, etc. Aí apresentaram para a população. Aí eu vou usar um termo amazônico aqui. Mas quando que passou? Mas quando? A gente diz assim, mas quando? Quase. Então, passou. Primeiramente, os feirantes, não, a gente não quer trabalhar nisso aí. Tararara. E depois conclamou a população. Então, tiveram várias audiências públicas, onde mexeu com toda a cidade, nos idos de 2015. Né? Então, 2015, 2016. Então, em 2016, aí, claro, entrou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, entrou
o Ministério Público, entrou o IPHAN, porque é tombamento, né? Então, uma mobilização popular. Obrigado. Então, de modo que a população toda dizia, não contempla, era o que dizia de modo geral. Não houve etnografia, gente, não houve. Então, se tinha que haver mudança, tinha que haver, novamente, uma prospecção etnográfica no campo, para ver o que o nativo quer, o que a população de Belém quer, o que se quer do ver-o-peso. Porque o ver-o-peso é algo que é uma joia rara para o belenense. É algo que vai mexer com o seu emocional. Então, não foi aceito. Né? Então, é mudar uma identidade local. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam pensando, mas é a modernidade, é a pós-modernidade, é a contemporaneidade. Então, para vocês terem uma ideia, houve essa mobilização toda, de modo que vamos fazer uma consulta popular. E aí o projeto todo, a maquete, toda a maquete física ficou exposta na Estação das Docas. A Estação das Docas é um prédio emblemático aí próximo, né? de bem cunho turístico, vamos dizer assim. Então ficou exposto lá e a população, e foi maciça a população, para dizer um não, impressionante, nós não queremos esse projeto. Né? Então, de lá saiu o resultado, né, dessa consulta pública, de modo que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi o que deveria se pronunciar por último. Né? Então, foi feito uma comissão específica, uma comissão, me falha aqui a memória nesse momento, uma comissão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que trata dessa parte patrimonial, etc., onde cerca de aproximadamente 30 profissionais de diversas categorias dentro da arquitetura e do urbanismo, ligados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, escreveram um documento final. Né? Então, eu vou ler para vocês, eu tenho que ler. O último parágrafo desse parecer final do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi feito ao IPHAN, que foi entregue ao IPHAN para servir de base. Né? Então, aqui é a nota técnica número 16 do IPHAN. Ela vem trazer o resultado do cálculo. Então, diz assim, último parágrafo. Por fim, isso é o IPHAN, nota técnica número 16. Por fim, o que a sociedade não pode perder de vista é que o patrimônio mais importante que precisa ser preservado na Feira do Ver-o-Peso é imaterial, advindo das dinâmicas sociais e econômicas que ocorrem naquele espaço. E qualquer solução arquitetônica que interfira nessa dinâmica estará descaracterizando esse patrimônio. E ponto final. E aí não passou. Né? E está aí o que o prefeito, esse mesmo prefeito, propôs. Então vamos fazer então uma reforma nas próprias lonas. E fez isso aí. Essa foto é recente. Aí as lonas branquinhas aí, tudo direitinho como foi feito o projeto que passou lá. Então a etnografia agindo, a etnografia ela vai servir de base para pesquisa, para livros, para novas pesquisas, para novos pesquisadores que vão ser instigados pelas pesquisas que já tem, e também por pesquisas, também por políticas públicas que podem ser implementadas antes que haja uma intervenção como essa. Né? Então, eu acho que eu termino aqui, emocionado de falar do Ver-o-Peso, de falar com vocês, de modo geral, e eu achei fantástica as referências que me colocaram. Né? Eu trabalhei com várias dessas, mas não tive como agir de um modo a contemplar todas. Né? Ficaram nas entrelinhas. Muito obrigado, Éter, muito obrigado, Cris. Obrigado a todos vocês, a todas. Nossa, nós é que agradecemos. Olha, Jesus, eu achei assim, você emocionou a gente com a sua emoção. Né? A sua fala foi apaixonada, foi cheia dessa tensão que a gente traz quando faz o trabalho em campo. Nossa, e além disso, a memória afetiva também, trabalhando por trás disso tudo. Foi uma viagem, você nos levou até Belém, a todos nós, e eu tenho certeza que todos gostaram muito. Que maravilha, que bom. Foi maravilhoso. E a gente está aberto para perguntas, questionamentos e respostas, se tiver tempo ainda, né? Fale, Gleice. Não, eu estou dizendo que foi maravilhoso, o chat está cheio de parabéns. Parabéns mesmo, foi muito legal.
Que O seu maravilha. trabalho é fantástico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu tenho uma pergunta. Vou fazer primeiro, depois as pessoas perguntam. Eu queria saber, você já era muito próximo, né, do mercado ver-o-peso, você tem uma memória afetiva que você ia lá com seu pai quando era criança, etc. Como que isso pode interferir na necessidade ou não desse estranhamento que você tem que levar ao campo para poder ter um certo distanciamento e distinguir alguns pontos que, às vezes, quando você está muito inserido num assunto, você não consegue, muito familiar com o assunto, você não consegue distinguir. Como é que você consegue fazer esse contraponto? Primeiramente, a gente vê que a gente não tem a familiaridade que pensa que tem, porque quando não é aceito, você não vai entrar no campo porque não é aceito. Mas como não sou aceito? Eu sou de Belém, eu sou pesquisador daqui, eu sou da Universidade Federal do Pará. Como é que eu não sou aceito? Como é que eu fui humilhado? Né? Aquela humilhação foi tão grande que eu podia desistir. Não, eu vou dizer, talvez outra pessoa, com menos resiliência, não conseguisse voltar no campo nunca mais, né? Porque foi muito, muito horrível a experiência. Mas eu quero dizer que a gente, quando vai trabalhar com a etnografia, a gente começa a procurar autores e autores e autores, e a gente lembra do Magnani, né? De longe, de perto e de dentro, né? Gilberto Velho foi algo que... Pessoal, que eu vai acho que esse artigo do Magnani está no nosso drive, viu? Muito bem. Esse artigo do Magnani está no nosso drive, eu recomendo. Muito bem. O Candé é cantor, né? Eu digo no sobrenome dele também. Bom, então nós temos que pensar que a gente não conhece, a gente vai penetrar em algo que a gente pensa que... Então, isso aí já faz com que nós consigamos manter um distanciamento necessário, porque nós não podemos nos emocionar a ponto tal que eu vá chorar junto com a Marildo porque vai acabar o ver-o-peso. Né? Eu tinha que me segurar naquela hora lá, firme e forte, né? Porque eu não ia chorar um no ombro do outro e não ia sair as anotações, né? A emoção. Então, esse distanciamento nós precisamos, como etnógrafo, quanto etnógrafo, mesmo vivendo no local, a gente tem que ter esse sangue frio de ter um mínimo de distanciamento, né? Não deixar as emoções tomarem conta, porque você está lá com um papel muito específico. Eu diria assim. Gente, mais alguma pergunta? Quando não é interessante é porque não tem pergunta, é porque não é interessante. Não, eu tenho. Não, eu acho que está todo mundo envergonhado, mas... Velho Figueiredo. Parabéns, professor. O professor Jesus foi meu professor na graduação, né, professor? Ah, que delícia! Que bom revê-lo. Foi ele que me convidou para participar do curso. Ele que passou um e-mailzinho para mim, para eu participar, porque a gente vem do mesmo programa de pós-graduação, né, do doutorado. E, enfim, também nessa linha de antropologia. Em relação a esse estranhamento necessário, que a gente sabe que tem que ter... Ai, desculpem. Que a gente sabe que tem que ter, até que ponto você sentiu, porque mesmo a gente sabendo que tem que ter, que com a nossa familiaridade, né, a gente tem que manter esse distanciamento, mas qual foi o ponto da sua pesquisa que você sentiu que não conseguiu manter esse distanciamento? Que realmente o fato de você ser belenense, o fato de você ter essa afetividade com o lugar, eles, ao invés de te ajudar, te atrapalharam no momento da tua pesquisa. Houve algum momento que você consiga distinguir essa familiaridade atrapalhando? Sim, eu fui prepotente. Eu cheguei todo de galo na pedra do peixe e quebrei a cara. Né? Essa humilhação que eu sofri foi muito importante para mim. Ela foi muito para perceber o quanto é importante também de ser humilde, gente. A gente não pode dizer, eu vou para o doutoramento, né? Talvez eu estivesse nessa fase assim, né? Ora, aqui para o norte, aqui para a Amazônia, gente, vocês não imaginam os professores que têm a minha idade para diante, né? Os mais velhos ainda, a dificuldade que nós tivemos aqui de fazer mestrado, de fazer
doutorado, porque não tinha. A gente aqui é muito preterido. Então, enquanto no Sudeste, no Sul, tem instituição em cada esquina, vamos dizer assim, para oferecer uma pós-graduação, estrito senso, aqui não tem, aqui demorou muito. Na década de 80, no final da década de 80, quando eu me formei, eu consegui fazer uma especialização, que era algo inalcançável. Fiz com professores, foram meus professores. Especialização em conforto ambiental, arquitetura amazônica, era algo assim, algo muito interessante. E quem tinha essa especialização era... Então, só vim fazer o mestrado no PROARC já na década de 90, na década de 90, não, na virada do século, no início do século, aliás, de 2000, quando eu fui fazer o mestrado. Foi quando eu tive a oportunidade. Assim, foi um mestrado interinstitucional, com apoio. Eu não conhecia o LASC, senão eu ia fazer do LASC. Eu até tentei ir para o LASC quando eu fui, em 2019, levar o livro para a crise. Eu tinha essa má intenção, essa pretensão de fazer um pós-doc. Eu acho que vou propor lá um pós-doc. Mas quando nós já estávamos iniciando aliás, foi 2020, perdão, início de 2020. Já estava iniciando a pandemia. Eu estava com medo lá de voltar para Belém. E foi no carnaval, e foi algo assim. Veio a pandemia e estragou nossos planos, mas a gente continua. A gente então, se reinventa. Eu quero dizer assim que Sibeli, eu quero voltar para a sua pergunta, para não fugir. É isso, a humildade, né? Você chegar e entender que é algo, sempre algo novo. Esse distanciamento, ele é necessário, gente. Não pensa que você conhece, eu sou de perto e de dentro, é Imanhane, vê lá a experiência que ele coloca, né? É do pedaço, ele coloca assim... Não é do pedaço, assim que eu me sentia, né? Eu sou do pedaço, né? Não faço parte do pedaço. É assim que eu me sentia quando me olhavam de soslaio. E vocês imaginam que o pessoal fala pelo canto da boca lá. E aí o perceptor, o bom observador, ele tem que perceber o que é que está falando pelo canto da boca. Então, pelo canto da boca, abre só um pedacinho aqui da boca. Então, você tem que imaginar o que é que está acontecendo ali. Naquele microcosmo que você faz parte. Então, tudo isso é algo que você tem que estar atento. E, às vezes, não são nem palavras, né? Nos olhares, nos gestuais. Exatamente. Eles gestos, se comunicam olhares, entre eles, uma comunicação que não é verbal. Exatamente. E que a gente está ali fora. E aqui na Amazônia, você sabe que nós temos muitos gestos e olhares, olhares que falam muito, né? O nosso égua, né? Que é égua, a entonação do égua quer dizer várias coisas. Tem vários sentidos, exatamente. O modo como você entona tem um sentido que pode ser bom ou pode ser ruim, ou pode ser agressivo ou pode ser maravilhado, pode ser uma interjeição, né? Então, acho até que foi o Goethe mesmo que falou esse tipo de observação como sendo uma das mais importantes, né? Não sei se é o Goethe que fala do piscar de olho, uma pessoa piscando o olho. Não, é o Goethe, da piscadela. A piscadela, a história da piscadela. Você vê e justamente os não ditos que são tão importantes quanto os ditos. Então, é o gestual, aquela maneira da pessoa se comportar no espaço, né? O corpo fala, né? Então, vamos lá trazer para a nossa apresentação, o corpo fala, né? Então, o corpo... Com certeza. A ambiência, ele não precisa sair, né, em termos de linguagem falada. Exatamente. Então, é isso mesmo, quando a gente vai a campo, a gente não pode chegar achando que é só ouvir, é só fotografar. Tem que prestar atenção em tudo. Cultura, as lógicas para serem desvendadas. Só como a Alice Brasileiro mostrou para vocês aqui também na palestra dela, né? Só com uma observação atenta, né? Para poder ir entendendo, para poder ir decifrando essas lógicas culturais. E a gente vai para Tibol quando vai assim, conceituar ambiências, né, de um modo geral. A gente vê que o conteúdo é perfeito quando a gente consegue perceber e entender a dinâmica que há, que contempla tudo, né? Ainda tem as contribuições de Algoiá, por exemplo, dizendo que é fácil de sentir, mas é difícil de explicar. Então é isso, realmente é assim que vai funcionar.
né? E é assim que vai funcionar também no campo, quando você consegue perceber, né? Então, eu vou voltar de novo para o meu orientando, o Everton, que ele não sentia, ele não conseguia sentir. Eu acho que ele veio sentir mais assim quando ele viu os livros do Lasch, quando ele viu aqui esse curso. Hoje em dia ele é uma pessoa vibrante para fazer etnografia. O Everton está aí, não? Está aí ele presente? Ele teve que sair agora. Agora sim. Ah, sim. Agora eu estou. E aí tem a Carolina aqui, que já fazia etnografia. A Carolina, que está aí na sala, ela diz assim, ela trabalhou... O Everton está presente, ele está com vergonha. Ela é terapeuta ocupacional. E ela diz, mas professor, como eu vou fazer a etnografia? Então, ela com medo de fazer etnografia. Eu disse, olha, mas você já fazia princípio de etnografia lá. Só não tinha técnica etnográfica, não tinha os conceitos, não tinha... agora você vai ter um suporte todinho. E está aqui a Carolina também empolgada com a subjetividade na arquitetura, né? E que vai, com certeza, fazer um ótimo trabalho por ela ser terapeuta. Eu estou aqui, arquiteta também. Olha o Everton, aí, ó. de volta aí. Parabéns, isso. Everton, pelas imagens, ficaram lindas. Ai, gente, vocês não sabem como é emocionante ver o professor falando sobre esse assunto. E, enfim, espero ter contribuído um pouquinho. E estou muito feliz pela sua apresentação, professor. Foi maravilhoso, parabéns. Maravilha. Eu que sou grato. Só gratidão. Gente, muito legal. Mais alguém quer mais uma pergunta só, porque a gente já está quase na hora de acabar? Eu queria fazer uma pergunta, Cris. Faz, Desirê. É o seguinte, eu adorei muito a aula, professor, parabéns. Eu fiquei numa dúvida, assim, uma dúvida não, acho que eu carrego essa dúvida há muito tempo, que acho que a etnografia, pelo que eu entendi aqui, ela tem essa qualidade meio que retroalimentadora, né, que ao mesmo tempo que você é produtor, você também é produto, né, então, autopoiesis, né, Mas, assim, eu sempre fico me questionando qual que é o limite, sabe? Do que quem tá no papel de desenhar, de descrever, vai impor, assim, não, ou não sei se impor, mas talvez... como eu posso dizer isso, Cris? Me ajuda. Tipo, interferir. Você está falando que a subjetividade do pesquisador, ela vai, de qualquer maneira, entrar na descrição que ele está fazendo, não é isso? Sim, isso. Mas qual que é o limite disso, sabe? Se existe limite, se essa subjetividade, ela tem alguma escala, se ela pode interferir de forma ou positiva ou negativa, de acordo com alguma... não sei, assim, estou tentando pensar de uma forma mais... talvez menos subjetiva. Eu diria que a ciência não tem limite. A ciência ela vai se renovando, vai ampliando, né? Assim como a capacidade do ser humano de se recriar, né? como Maturana e Varela vem trazer para nós, que a gente vai... E diante da morte a gente vai, ela vai gerar vida, é um incentivo para que nós vivamos, nós consigamos vencer todos os obstáculos que aparecem para nós. E no caso aqui, nós temos um amparo aqui do LASC, onde tem N metodologias que vão contribuir com isso aí, com isso que você está justamente colocando, né? Eu sou bom, a Alice Brasileiro e outros tantos palestrantes aqui que estiveram... Eu acompanhei todos os dias, eu sou fã aqui todo dia estou presente aqui no curso, né? Então, eu não sou só palestrante, eu sou partícipe do curso. Então, eu vi fora o que vocês têm nos livros, nas publicações que o LASC apresenta, né? E que distribui tanto em português como em francês. Eu acho fantástico essa capacidade de ser bilíngue, de trazer informações e de trazer profissionais belgas e franceses contribuindo conosco
né? Então, está tudo junto. A etnotopografia, né? Então, nós temos a etnografia e temos a etnotopografia, que vai justamente fazer os traçados que você vai encontrar em vários pesquisadores aí, que estamos diante da Cristiane Rose Duarte, né? que vai coordenar quantas pesquisas, quantos doutores ela formou, né? Que trouxeram essas contribuições. A Ethel também. Então, vai renovando, vai multiplicando. Então, o limite é a capacidade do ser humano de reinventar e de trazer novidades. E é assim, você hoje é aluno, daqui a pouco você é professor e vai ter alunos. Então, vai sempre multiplicar isso aí. Então, eu diria que não tem limite do que você vai descrever, como você vai descrever. Existe apenas, como é uma metodologia, como é algo algo que vai trazer para você dentro de um contexto geral, com parâmetros, aí você vai criando a partir desses parâmetros, não vai fugir. Você vê, por exemplo, tem antropólogos que dizem que descrever um lugar não é etnografia. Assim, mas descrever a pessoa no lugar, isso porque ele não vai interagir com o lugar, então acaba sendo isso aí. Mas se vai fazer traçados, desenhos, como tantas propostas tem nas pesquisas aí, aquela pesquisa no escritório onde se faz a trajetória da ligação, da organização, das pessoas, como se fosse uma rede, né? É algo fantástico. O outro que tem também no livro Arquitividade, olha o nome. Atividade e arquiteturas. Obrigado. Você tem lá várias pesquisas já com a aplicação do método, da metodologia do método, né? Onde nós temos que é uma casa comunitária, muito interessante, aquele eu esqueci o nome da autora nesse momento. A Estela. Obrigado. Então, é isso. O limite é imposto pela ciência. É a infinitude que tem aí. Gente, mais alguém? Eu entendi que a Desirê estava colocando assim na questão ética, né? A interferência do pesquisador na questão ética, como é que ele vai influenciar ou não no que ele coleta, né, nos dados coletados em campo, como é que ele vai manipular esses dados de tal forma ética que o seu resultado não seja o resultado esperado. Porque isso acontece muito. Por que muitas populações, comunidades, né, ribeirinhos, quilombolas e tal, eles estão agora querendo falar sobre eles, né? Eles não estão mais permitindo tanto que as pessoas venham de fora, cheguem, falem e vão embora. Não, eles querem sair e agora entrar nas universidades, eles querem ter voz, a voz que antes era calada, eles querem agora falar. Por quê? Porque acontecia muito isso, Desirê, das pessoas virem, né, passam um tempo, vão embora e falam que acham que tem que falar. E acham que aquilo foi etnografia, e como não se tinha contato com aquelas, digamos, populações outras, né, comunidades outras, acabava trazendo aquilo como verdadeiro. E aí tem muitos casos na ciência, né, com os Yanomamis, né, pesquisadores americanos que chegaram e fizeram assim como se eles fossem, né, os brutais, contaram várias histórias que não eram verdade. Enfim, então isso é muito questão ética, no meu ponto de vista, né? Você tem a metodologia, como o professor falou, que vai te balizar, e dentro da metodologia você eticamente trabalha com os seus dados. Do meu ponto de vista, seria isso. Interpretação, desculpa, Desirê, não ir no foco que você falou, mas realmente é muito importante, foi bem esclarecido pela Cibele Figueiredo, e lembrar que essa questão da ética ela é de suma importância. Tanto que, outro dia, uma orientanda minha, a Carolina, que está aqui, Carolina me perguntou, professor, eu não vou precisar ir na comissão de ética que a universidade tem,
é o seguinte, nós estamos falando de etnografia. Então, para os antropólogos, então eu diria que a antropologia, que é a criadora da etnografia, ela não tinha como segurar a etnografia. Então, a etnografia ela transpassou, ela saiu das ciências sociais para as ciências sociais aplicadas e agora para outras ciências. Todos utilizam a etnografia, precisa somente da técnica, manter uma técnica para que... Então, nesse caso aí, para que nós consigamos fazer um trabalho com o nativo sem que haja algo que vai prender a informação, que vai prender questões éticas humanas que nem toda vez passariam, talvez pela comissão de ética, os antropólogos sugerem que a etnografia seja despretensiosa e desvinculada das comissões de ética. É algo que a ciência ainda vai ter que fazer muito debate, a academia vai fazer muito debate ainda para chegar nessa questão. Agora, quanto à questão de publicar algo que é impublicável, por exemplo, eu tive que fazer isso, por exemplo. Eu não podia colocar lá a questão do imposto de renda, eu não podia colocar um monte de questões de exploração do trabalho, alguma coisa assim, eu não podia colocar. Para vocês terem uma ideia, cada pessoa, aquele sujeito, aquele ator social que carrega 100 quilos na cabeça todo dia, várias vezes, correndo pelo ver o peso, descendo e subindo degraus de calçadas, ele cria no meio ele cria um calo negativo aqui no crânio dele. Então, para vocês terem uma ideia, negativo no sentido seguinte, afunda o crânio dele e fica somente uma bola aqui, que é justamente onde ele coloca a rodilha. A rodilha é um amortecedor que ele faz de pano, ele faz parece uma rosca grande e coloca aqui na cabeça, amortecer o peso Então, com o tempo, ele vai criar um cocoroto aqui, um galo, uma espécie de um galo, mas que, na verdade, não foi o galo que cresceu, foi o crânio dele que afundou. É algo que é para ser pesquisado pelos ortopedistas, pela ciência médica, e eu não podia colocar isso aí. Então, ainda dizem assim, quem não tem esse cocoroto na cabeça não é carregador, ainda dizem assim, orgulhosos, né? E quando vocês têm uma ideia do que aquilo lá não é que cresceu, é que o crânio baixou. Então, são coisas que eu não posso escrever. Então, acho que por aí, Desirê, também acho que responde um pouco da questão que nós temos que ter um mínimo de ética no trato com as informações que o nativo, às vezes, despretensiosamente nos passa. É isso? Existem muitas histórias com relação a essa ética, né? Desde o surgimento da etnografia, né? Quando os antropólogos eram mandados pela rainha da Inglaterra para conhecer os novos povos que eles estavam querendo colonizar, e eles iam para lá para fazer relatos para servir a rainha, né? O que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles respeitam, o que eles têm medo, para poder criar estratégias para o colonizador. Então, era completamente racista e completamente com intenções de colonizador e com olhares do colonizador, esses primeiros relatos etnográficos, né, que foram, com o tempo, evoluindo. Mas, quer dizer, até hoje a gente questiona os limites, né? Estava até aqui procurando. Atrás, teve um grande debate de uma antropóloga, não sei se foi da PUC do Rio de Janeiro, que ela queria fazer um trabalho sobre a empregada doméstica, e ela se empregou como empregada doméstica, sem contar para os patrões que ela era uma pesquisadora. Então, até que ponto isso é ético, né? Quer dizer, você ter a sua personalidade transvestida de outra para poder atuar ali em cima. Até que ponto os resultados que ela vai trazer dessa experiência serão éticos, né? Então, todo esse debate continua ainda até os dias de hoje. Eu acho que a Cibele queria falar alguma coisa e eu interrompi. Respeito à comissão de ética, sim. Pois não. Foi a internet minha que falhou também na hora. A Margaret Mead, né? Eu acho que é isso, né? Mead. Bom exemplo. Ela teve esse grande problema, foi uma das primeiras antropólogas que saiu para fazer etnografia,
nas ilhas não sei da onde aí, tailandesas, não sei lá para onde, tobanesas, sei lá da onde, e lá ela teve o maior problema também, que ela foi trazer informações que depois, quando as pessoas começaram a ler os de lá, né, os nativos, negaram tudo que ela escreveu, que não tinha sido assim, que não era assim, que ela dizia que tinha o fator sexual que ela foi pesquisar das meninas de lá dessa ilha. E o que ela escreveu como resultado, eles não aceitaram. Enfim, Tem isso. então tem que ter essa questão de ética. Assim, quando a gente faz também, tem muito lance de você preencher, né, a autorização de uso de imagem, som, Isso a gente informação. Vai para campo, sabe que vai para campo? Leva o papelzinho já todo preenchido, tudo bonitinho, pede para a pessoa assinar, que é para você poder usar aquela tua informação que tu estás gravando, ou a fotografia, qualquer dado, se porventura tu precisares utilizar na tua pesquisa, já tem uma autorização ali da pessoa, né? Existem muitos modelos de dados de autorização de uso de imagem e som. Muito bem, Sibeli, esses complementos são fantásticos. Eu realmente, essa ia falar, acabei esquecendo no meio da fala, né? Dos apetrechos que as pessoas têm que levar para campo, se tiver que com uma vestimenta de determinado modo, caderneta de campo, isso aí tudo eu esqueci, mas que é importante que também se leiam os autores para ir adiante, né? Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Vocês responderam mais do que eu perguntei. Só para rapidinho, só um último parênteses aqui, uma interferência. Eu estou pesquisando uma praça aqui no Centro Histórico, né, no meu doutorado. E aí eu fui durante a pandemia lá, eu acho que foi em julho, deu uma liberada na pandemia, aí eu fui, né, de máscara e tal, toda protegida, a Praça do Carmo, professor. Já estava lá isolada, e aí eu entrei. Peguei toda a autorização, gravei, mostrei para eles o gravadozinho, eles autorizaram, tá. Teve um momento que o mestre lá falou assim, essa praça não é para criança, essa praça foi feita e vai ser reformada para beberrão, aqui a gente só quer cachaceiro. Aí eu olhei para a cara dele, porque no projeto, tinha o projeto do playground, mas eles cortaram o projeto, não teve, né? Já inauguraram a praça, não teve playground. E aí ele saiu com essa para mim, essa praça aqui é de cachaceiro, não tem criança. E o pior é que tem criança, continua tendo criança, e eles tiraram o playground, entendeu? Então, eu não vou poder escrever isso, né, na minha pesquisa, mas dá uma vontade, não vou poder. Escreve sim, Ara, por que não? A praça de cachaceiro está lá gravado e ele autorizou. Então escreve, ora. É praça de cachaceiro. Eu acho que tem que escrever, né, não, Desirê? Eu acho que tem que escrever. Eu acho que a gente é o narrador do nosso tempo, assim. Eu acredito muito nisso. E se a gente não fizer, a gente vai ter que esperar muito as próximas gerações fazerem. Então, eu gosto muito de pensar que tem coisa que a gente não pode adiar, Sibeli. É isso mesmo. Gostei da Desirê. Grande incentivo, Sibeli. Escreva. Escreva, Sibeli. Gente, chegou a nossa hora, já passamos até 6 minutos da hora marcada aqui. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Jesus, agradecer a todos que ficaram até essa hora. Super parabéns, e agradeço também por você estar sempre aqui presente assistindo às nossas palestras, sempre contribuindo. Prazer enorme. Muito obrigada, gente. Abraço para a Eta, abraço em você, muito abraço em todos. Obrigado, todas. Tchau, obrigada. Foi maravilhoso. Tchau. Beijos.